O informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque. Vamos falar agora, algumas ocorrências que passaram aqui pela Delegacia de Polícia nesses últimos dias, inclusive nesse feriado prolongado, em que tivemos aí pessoas presas e encaminhadas para o presídio regional. Neste último dia 2 de maio, na última sexta-feira, portanto, um homem de 34 anos de idade, ele foi preso em flagrante por conta aí de violência doméstica no distrito de Aimorezinho, que pertence ao município de Serra dos Aimorés, Ele teria agredido aí a sua ex-companheira de 50 anos de idade. Ele estaria com sintomas de embriaguez e teria adentrado na casa da vítima, dessa sua ex-companheira, proferido palavras aí de ameaça, e por conta disso foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio regional aqui na cidade de Nanuque, onde aguarda agora as decisões judiciais acerca desse caso. Ele foi ouvido na delegacia de polícia, prestou seus esclarecimentos, mas foi autuado. Segundo os dados da ocorrência, ele teria adentrado na residência da sua ex-companheira e desafiado até mesmo o próprio filho da vítima. Enfim, um caso aí de violência doméstica em que um indivíduo de 34 anos foi preso em flagrante. Tivemos também na quarta-feira da semana passada, dia 30 de abril, uma outra prisão, dessa vez por conta aí de lesão corporal, em que esse indivíduo, de 42 anos de idade, e um outro indivíduo de 18 anos, eles teriam entrado em atrito, um conflito familiar acontecido aqui na rua Azaleia, e uma vítima foi agredida, uma mulher de 42 anos de idade. Então, esse autor aí teria proferido palavras contra essa vítima e também praticado aí alguns atos de agressão física, culminando com essa lesão corporal. Ele também foi preso em flagrante aqui na cidade de Nanuque, foi ouvido na delegacia, mas foi encaminhado ao presídio regional local, onde fica à disposição da Justiça. Nesses casos, o procedimento é encaminhado para o fórum, para a comarca aqui de Nanuque, onde esses autores, por conta de violência doméstica, eles respondem diante do juiz. Inclusive, em favor dessas vítimas, são deferidas aí as medidas protetivas, incluindo algumas delas o afastamento desses autores do lar das vítimas. Em caso de descumprimento, eles podem vir a ser presos aí novamente, sem o direito à fiança. Um outro caso também de violência doméstica, é relacionado aí à lesão corporal, em que um indivíduo, no último domingo, 27 de abril, na cidade de Nanuque, mais precisamente na rua Ladainha, aqui na área central, ele estaria ingerindo bebida alcoólica com a sua companheira, eles teriam entrado em atrito e esse autor, esse homem vindo aí a praticar agressões físicas contra essa vítima, ele foi preso então em flagrante, um autor aí de 46 anos de idade, e agrediu a sua companheira de 43, então ele foi autuado em flagrante por conta aí dessa lesão corporal, combinado com a violência contra a sua companheira, e foi preso e encaminhado ao presídio regional aqui na cidade de Nanuque. Mais um caso que fica aí à disposição da Justiça, esses indivíduos ficam respondendo perante o juízo das varas de família em relação a esses atos cometidos contra as suas companheiras ou ex-companheiras. Tivemos também uma ocorrência relacionada a esses casos envolvendo pessoas menores de idade, violência doméstica, em que um homem de 32 anos ele foi autuado em flagrante por conta aí da suposta prática de crime de ameaça e também subtração de incapaz. Esses fatos aí tiveram como também vítimas dois menores de idade, um menor de idade de 17 e uma menor de 14 anos. Eles teriam entrado em atrito com esse homem aí de 32 anos de idade, então houve aí, em tese, a prática de crime de ameaça e também essa questão relacionada à subtração de incapaz. Todos foram liberados, mas esse procedimento será encaminhado para a Justiça para a possível aí, apuração da prática de subtração de incapaz e também do crime de ameaça. São delitos de menor potencial ofensivo em que os autores podem responder em liberdade. Durante o procedimento na delegacia de polícia, eles foram ouvidos e é tudo formalizado esse procedimento para ser encaminhado ao juízo aqui da comarca da cidade de Nanuque, onde essa pessoa maior de idade vai responder e também esses menores de idade que são liberados e entregues aí aos seus responsáveis legais. Tivemos também cumprimentos de mandado de prisão, que são aqueles casos em que indivíduos são localizados com mandados de prisão em aberto. Um desses casos aconteceu nessa última sexta-feira também, do dia 2 de maio, em que um indivíduo aí de 32 anos de idade estaria parado em fiscalização da balança do DR, aqui próximo da cidade de Nanuque, na rodovia MGC 418, onde ficou constatado um mandado de prisão em aberto. São casos relacionados aí à pensão alimentícia, casos de família,
Então, esse indivíduo, com esse mandado de prisão em aberto, ele foi encaminhado, né, para o presídio regional local. Esse é um mandado de prisão da comarca de Belo Horizonte. Então, esse indivíduo aí de 32 anos de idade, ele foi encaminhado ao presídio regional local e o juiz que expediu esse mandado será devidamente comunicado acerca dessa prisão. Tivemos também um cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão na cidade de Carlos Chagas, no bairro Amin Awar, em que um indivíduo aí de 20 anos de idade, ele foi preso e conduzido para a delegacia de polícia para cumprimento desse mandado, tendo em vista que esse autor responde aí por tráfico de substância entorpecente, tráfico ilícito de drogas e também por estupro de vulnerável e lesão corporal. Então, esse indivíduo foi preso e encaminhado para ficar à disposição da Justiça e foi apreendido por ordem judicial também o aparelho celular desse indivíduo para a apuração com maiores detalhes desses tipos de crime, né? Lesão corporal, estupro de vulnerável e também tráfico ilícito de drogas. Esse fato aconteceu na cidade de Carlos Chagas, né, no último domingo, 27 de abril. Ocorrências agora relacionadas às prisões por tráfico de drogas. No último dia 3 de maio, né, nesse último sábado, no bairro Vila Esperança, aqui na cidade de Nanuque, foi efetuada a prisão de duas pessoas, né, de um homem de 38 anos de idade e também de uma mulher de 25 anos de idade. Segundo os dados da ocorrência, esses dois autores foram flagrados comercializando substâncias entorpecentes em sua própria residência, e após a abordagem foram localizadas diversas substâncias entorpecentes. Esse indivíduo, então, de 38 anos, ele foi autuado em flagrante e encaminhado para o presídio regional aqui na cidade de Nanuque, e a mulher de 25 anos foi autuada também em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhada ao presídio feminino na cidade de Teófilo Otoni. E durante a abordagem, foram localizados e apreendidos as substâncias ilícitas, que foram 60 papelotes de substância semelhante à cocaína, além aí de valores em dinheiro, 5 aparelhos de telefone celular e também um veículo que estaria em situação irregular, que foi também removido para o pátio de remoção e guarda. Então, essa prisão em flagrante de duas pessoas, ocorrida no bairro Vila Esperança, na cidade de Nanuque. Tivemos também uma outra ocorrência, esta agora no bairro Cruzeiro, na cidade de Carlos Chagas, em que um indivíduo aí de 20 anos e outro de 18 anos, ou seja, dois indivíduos também foram presos em flagrante por conta aí de crime de tráfico de drogas. Esses dois indivíduos também foram encaminhados ao presídio regional local, onde fica a disposição da Justiça. Segundo os dados da ocorrência, esses dois autores estariam também comercializando substâncias entorpecentes na localidade ali naquele bairro Cruzeiro, na cidade de Carlos Chagas. Durante a abordagem, eles tentaram evadir do local, mas foram contidos pela Polícia Militar, presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de plantão, no caso, aqui na cidade de Nanuque, onde foram ouvidos e foram autuados em flagrante. Com eles, na posse desses indivíduos, foram apreendidas aí 3 buchas de substância semelhante à maconha, 18 pedras de substância semelhante a crack, além aí do aparelho de telefone celular. São objetos comuns de serem encontrados aí com indivíduos que estão praticando a comercialização ilícita de entorpecentes. Esse fato aconteceu na cidade de Carlos Chagas. Tivemos também uma outra prisão em flagrante, mais uma vez na Vila Esperança, aqui na cidade de Nanuque. Essa aconteceu no dia 1º de maio, no feriado passado, da semana passada, quinta-feira, em que 2 pessoas também foram presas e encaminhadas ao presídio. Uma mulher de 20 anos de idade, que foi encaminhada ao presídio feminino na cidade de Teófilo Otoni, e um homem de 41 anos de idade que foi encaminhado ao presídio regional aqui na cidade de Nanuque. Esses dois autores, em tese, estariam aí na posse de material ilícito, substâncias entorpecentes na própria residência aqui no bairro Vila Esperança, foram presos em flagrante durante aí as abordagens policiais. Com eles foram apreendidas aí 41 buchas e 5 barras de substância semelhante à maconha, 2 balanças de precisão, 2 barras grandes de substância semelhante a crack, além de valores em dinheiro e também 3 aparelhos de telefone celular, que é, como já dissemos, objetos comuns aí na traficância de drogas. Então, essa mulher de 20 anos encaminhada ao presídio feminino de Teófilo Otoni e esse homem de 41 anos ao presídio regional em Nanuque. Fato acontecido na Vila Esperança no último dia 1º de maio. Uma outra ocorrência também relacionada a tráfico de drogas, desta vez aqui, 3 pessoas conduzidas presas para a Delegacia de Polícia Civil de Nanuque, 2 delas encaminhadas também ao presídio, um homem de 34 anos encaminhado preso, autuado em flagrante por tráfico de drogas ao presídio de Nanuque, e uma mulher de 24 anos também encaminhada ao presídio regional em Teófilo Otoni, e uma outra mulher que foi liberada. Esse fato aconteceu no bairro Romildo das Ruas, aqui na cidade de Nanuque, em que durante aí uma abordagem, após aí o flagrante de intensa movimentação em uma residência, naquele bairro Romildo das Ruas,
ficou constatado, então, que naquela residência haveria ali a traficância de drogas, ou seja, a comercialização de substância entorpecente. Durante a abordagem, também foram apreendidas aí 24 pedras de substância semelhante a crack, 10 buchas de substância semelhante a maconha, 6 porções de substância semelhante a cocaína, uma balança de precisão, valores em dinheiro, 3 aparelhos de telefone celulares, além aí de embalagens, que são comuns aí nos locais onde são constatadas aí a comercialização de substâncias entorpecentes. Lembrando que todo esse material ele é apreendido e na Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Nanaúca é feita uma análise preliminar pela perícia local para atestar o teor dessas substâncias e também dos materiais recolhidos, que farão parte de um procedimento de prisão em flagrante e será encaminhado posteriormente para a Justiça. Essas pessoas, um homem de 34 anos encaminhado ao presídio e uma mulher de 24 anos de idade encaminhada para o presídio feminino em Teófilo Otoni. Esse fato aconteceu no bairro Romildo das Ruas, aqui na cidade de Nanaúca. Agora, uma ocorrência relacionada a crimes de trânsito, um indivíduo foi preso aí por suposta prática de condução de veículo automotor com sinais de embriaguez. Esse fato aconteceu no dia 27 de abril, no último domingo do mês de abril, na rua Juiz de Fora, na área central da cidade de Nanaúca. Um indivíduo flagrado conduzindo um veículo com sintomas de embriaguez. Esse indivíduo foi preso, então, em flagrante e encaminhado ao presídio regional local, onde ficaria à disposição da Justiça. E esse veículo foi removido também ao pátio credenciado devido às circunstâncias da ocorrência, em que esse veículo não tinha condutor habilitado. Mais um caso, então, de indivíduo preso em flagrante por conta aí de embriaguez ao volante, que é o crime do 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê aí, além aí da parte criminal, também as questões administrativas, como uma multa de cerca de R$ 2.934 por conta dessa condução com sintomas de embriaguez, além de outras multas administrativas relacionadas a este fato, que é aplicada aí pela CET-MG. E podendo também ser aberto um procedimento para apurar a infração e cassação da CNH deste condutor. Ele poderá se defender, mas uma das penalidades mais graves seria a cassação aí da sua CNH, tendo ele que, para retornar a conduzir veículo, fazer um novo processo de habilitação, inclusive de reciclagem.